Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Orar e Vigiar. No vídeo de hoje você vai continuar escutando a segunda pregação do nosso saudoso Padre Jonas Habib, pois Deus usou muito a boca dele para falar tudo o que estamos vivendo agora nestes tempos. Mas antes de ouvir, não se esqueça de se inscrever no canal para você ficar atualizado com os nossos vídeos, ficar firme, confortado e forte com a palavra do Senhor. Ainda o capítulo 34 de Deuteronômio, onde fala da morte de Moisés. Moisés se despede, mas como Deus lhe havia dito, Moisés não entra naquela terra. Quem vai introduzir o povo na terra da promessa é Josué. E o livro de Josué começa assim: após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés: meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. E continua tudo isso. Quem foi que entrou? Foi Josué. Por que Josué entrou? Porque ele não teve medo. Ele não teve medo. Pelo contrário, corajoso, ele fez de tudo para que o povo não se apavorasse, para que o povo não se apavorasse, para que o povo não se apavorasse. Gente, o Senhor levanta hoje a renovação carismática no meio da igreja, como levantou Josué e Caleb. Nós estamos em tempos de guerra. Nós estamos em tempos de guerra. E a nossa guerra não é contra homens de carne e de sangue, mas a nossa guerra é contra os poderes do mal. Somente que, e se Deus quiser, durante esse encontro Ele vai nos mostrar mais coisas sobre isso. As forças do mal estão se organizando de maneira humana na face da terra. Aquilo que nós começamos a ler no capítulo 16: expulsar-vos-ão das sinagogas, e todo aquele que vos matar julgará prestar serviço a Deus, julgará prestar culto a Deus. Tudo isto está por acontecer. Eu quero dizer a vocês, assim como Jesus teve a sua vida pública, falando ao povo, anunciando ao povo, levando a palavra ao povo, levando o evangelho ao povo, implantando o reino, assim como Jesus fez milagres, prodígios, sinais de todo tipo, de curas, de ressurreição, de multiplicação de pães, de transformação de água em vinho, de acalmar o mar. Mas depois da sua vida pública, e veja bem, Jesus que já vinha sendo perseguido, a perseguição aumenta, vão encurralando Jesus, até que a coisa fica terrível, a perseguição chega a ser cruenta, até que a coisa fica terrível, a perseguição chega a ser cruenta, até traírem Jesus, usando de um dos apóstolos, até julgarem Jesus, até condenarem Jesus, até entregarem Jesus aos romanos, até flagelarem Jesus, até coroarem Jesus de espinhos como um rei de gozação, até subirem com Jesus à cruz, até pregarem Jesus na cruz, até verem Jesus morto, e depois de morto ainda, com aquela lança, tendo o coração estraçalhado. Veja, Jesus, depois da vida pública, passou pelo julgamento, pela traição, pela prisão, pela condenação, pela morte. Eu lhes digo, a igreja, corpo de Cristo, está seguindo os caminhos de Jesus, o seu mestre. Eu digo a vocês, nós estamos no finalzinho do tempo da vida pública. Assim como Jesus teve uma vida pública que o levou à morte, a igreja também até agora teve a sua vida pública. Vejam, nesses 2000 anos quase, a igreja teve a sua vida pública. A igreja que começou lá em Pentecostes teve a sua vida pública. E nesses tempos que nós estamos, quantos prodígios, quantos milagres, quantas curas, quanta libertação, quanta conversão, como o evangelho tem sido anunciado, como o reino de Deus tem sido trazido, como as pessoas têm voltado para Deus. Tudo isso é maravilhoso. É a vida pública de Jesus na igreja. Só que eu lhes digo, nós estamos a 2 passos
a 2 passos. Estamos muito próximos, muito próximos, muito próximos de entrarmos na fase do que Jesus passou. Perseguido, depois traído, depois preso, depois julgado, depois condenado e levado à morte. A igreja vai passar por esses passos de Jesus. E veja, quando isso aconteceu, os apóstolos e os discípulos, coitados, ficaram apavorados. Lembra o que aconteceu com os discípulos de Emaús? Como eles estavam descrentes. Nós julgávamos que Jesus era o Messias. E vejo tudo o que aconteceu com ele. Como justamente os seus inimigos fizeram tudo isso que fizeram com ele. Nós pensávamos que ele era o Cristo. E porque pensavam que ele era o Cristo, e ele era mesmo o ungido, ele era o Messias, eles julgavam que nunca aconteceria isso com Jesus, mas aconteceu. Veja bem, e aí o importante, se você quer voltar comigo lá ao capítulo 16 de São João, Jesus nos falou claro, e é importante nós entendermos esta clareza com que Jesus nos fala. Disse-vos essas coisas para vos preservar da queda. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Gente, a igreja vai passar pelos mesmos caminhos que Jesus passou. E nós estamos muito perto disso. E eu digo a vocês, as forças do inferno estão cada vez mais se organizando. As forças do inferno estão cada vez mais se organizando. Estão usando de pessoas humanas para isso. Somente que a nossa luta não é somente contra essas pessoas, é contra forças do mal que estão. As forças do anticristo estão cada vez mais próximas. As forças do falso profeta estão cada vez mais próximas. E já estão acontecendo nesse mundo, estão cada vez mais se manifestando. Não é para nós termos medo, mas é importante nós sabermos que a igreja vai passar por isso. A igreja de Cristo vai passar por isso. Você diz, mas Jesus prometeu que as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Sim, é verdade. Tanto assim, que depois que Jesus foi traído, julgado, condenado, morto, sepultado, ele ressuscitou, glorioso. Da mesma forma, a igreja que vai passar pelos caminhos de Jesus, claro, ela não será eliminada, não. As forças do inferno não prevalecerão, mas a igreja será levada pelos caminhos de Jesus. Quando julgarem que a igreja está morta, quando julgarem que a igreja foi para as catacumbas, o Senhor ressuscitará a sua igreja, o Senhor levantará a sua igreja. E aí, assim como depois da ressurreição veio Pentecostes, igualmente. E aí está o importante para nós, o Pentecostes que nós estamos assistindo hoje, que é lindo, que é maravilhoso. Um derramamento do Espírito Santo como esse só houve na igreja primitiva. Mas esse Pentecostes ainda é pálido em comparação com o maravilhoso Pentecostes que acontecerá depois da igreja passar pelos caminhos de Jesus, depois da igreja passar pela perseguição, pela traição, pela condenação, pela morte. A ressurreição que virá e depois o Pentecostes que virá, gente, nós nem somos capazes de imaginar. Aquilo que a Bíblia vai dizer, que nós teremos céus novos e uma terra nova, a nova geração, a humanidade nova, a igreja nova, vai ser maravilhoso. Tenhamos a certeza, a vitória de Jesus está cada vez mais próxima. Chegamos ao final dessa maravilhosa pregação do nosso saudoso Padre Jonas Habib, onde Deus usou muito a boca e o seu coração para falar conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal para estar recebendo outros vídeos. Compartilhe este vídeo para que a palavra do Senhor evangelize mais pessoas. Deixe nos comentários um pedido de oração. Que Deus abençoe o seu dia. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.